Meninas, bom dia. Sim, porque eu levanto cedinho, dia de gravação é dia de gravação. Boa noite para quem está, né, assistindo a essa hora. Seguinte, nós vamos começar a trabalhar no nosso kimono bolero, certo? Então, a minha ideia é mostrar para você como você vai tratar cartelas, caso você deseje tecer o seu com uma cartela, como nós vamos fazer no nosso modelo, né? Nesse que vamos tecer juntas. Eu escolhi uma cartela que é uma cartela de revista. Eu não sei se você vê, eu queria colocar sobre um fundo escuro, mas eu vou disponibilizar o desenho da cartela. Esta cartela, ela tem 42 carreiras perfuradas, tá? Daqui até aqui, né? Então, ela vai até no 37 e ela tem aqui mais algumas carreiras que ficam, né, no início abaixo do número 1. Então, dá exatamente 42 carreiras. Como que nós vamos posicionar a cartela nesse nosso kimono? Vou chamar de kimono, né? Porque a maioria das pessoas que me cerca e tal achou mais apropriado o kimono. Então, nós vamos tratar disso agora. E tem gente que acha que fazer tricô é só sentar na máquina de tricô, né? E não é assim. Tudo exige pesquisa, planejamento, preparação. O trabalho é um conjunto que vai resultar no tricô. Então, no seu trabalho, você também faz isso, inconscientemente ou não. Na hora que você pensa, puxa, eu vou fazer uma blusa para o meu marido. Pronto, o seu projeto já tem uma definição, e a partir dali você começa. Eu vou fazer decote V, eu vou fazer. Então, todas as perguntas e as respostas são parte do seu projeto. E aqui nós sabemos o que queremos, o modelo da roupa, né, que é o nosso kimono, e agora vamos definir como ele será, o que nós faremos nele. Então, eu escolhi a cartela. Essa cartela é de uma revista, é um jacquard bem bonito até, e eu tenho ideia, ele tem duas barras tecidas assim, né? Mas na roupa você sabe que as barras vão ficar verticais. Então, eu tenho a ideia de usar uma cor diferente num trecho e outra cor no outro, porque o desenho é o mesmo, só que em posição alternada. E aqui nós temos umas fileiras de pingos também, tá? Aqueles pingos que eu mostrei para você no vídeo anterior, que eu usei por todo o kimono, né? Tá, então é o seguinte, nós temos uma quantidade de carreiras na parte da frente que me dá 100 carreiras de ombro. Isso nós já vimos, inclusive, no vídeo anterior. Eu vou colocar aqui, 100 carreiras, tá? E eu quero posicionar o desenho dessa cartela dentro dessas 100 carreiras. Ora, eu não posso fazer isso de qualquer jeito, porque senão a cartela vai ficar muito na abertura, porque assim, né, a frente é isso aqui, certo? Você vai fazer aqui o ombro, aqui a cava, e aqui é a emenda com as costas, uma emenda invisível, né? Então, aqui temos a barra de início. Se eu fizer a cartela aqui, fica feio. Eu tenho que fazer essa cartela mais ou menos no meio. Ela vai ficar aqui, no meio da nossa frente. Como que eu vou posicionar a cartela? Em que carreira eu vou começar essa cartela? Temos que planejar isso antes de irmos para a máquina. Então, aqui, eu falei para você que a cartela tem 42 carreiras, certo? Então, 100 carreiras, que é o que eu tenho de ombro,
Aqui eu tenho 114, porque tem essa inclinação do decote. Aqui tem um decote em V, bem suave, mas tem, tá? Então, essas 14 carreiras, eu não vou tocar nelas, porque aqui tem suspensão de agulhas, e com cartela isso fica feio, tá? Então, aqui eu não vou usar cartela, eu vou considerar só o ombro. E existe um outro motivo, é que nas costas também teremos 100 carreiras de ombro e eu quero posicionar a cartela igual para haver uma continuidade, né? Então, eu tenho 100 carreiras, 42 serão de cartela. Então, eu boto 100 carreiras menos 42. Isso me dá 8, 5, certo? 58 carreiras. De sobra, das 100, 58 sobram, além da cartela. Ora, se eu quiser posicionar a cartela no meio, eu vou dividir esse 58 dividido por 2, porque no meio vai a cartela, vai ter uma sobra aqui e uma sobra aqui, que devem ser iguais. Então, 58 dividido por 2 igual a 29. Então, eu terei aqui 29 carreiras, aqui as 42 da cartela e aqui outras 29 lisas. 29 lisas aqui, 42 de cartela e 29 lisas aqui. Você entendeu isso? É muito, muito fácil, certo? Então, aqui, neste primeiro momento, eu vou, quando eu terminar o meu decote, que são 14 carreiras, eu vou zerar o contador para evitar erros. Aí eu vou tecer 29 lisas. Preste atenção numa coisa. Quando nós selecionamos uma cartela, nós fazemos isso tecendo uma carreira que ainda será lisa, ainda será fora da cartela. Então, eu vou parar na 28, vou selecionar durante a 29 e vou, então, tecer as 42 com cartela. Eu paro uma carreira antes, porque a que vai selecionar a cartela faz parte dessas 100 cartela aqui. Entendeu? Aí, depois que eu terminar a cartela, eu vou tecer reto até chegar na carreira 100. Né? Então, é isso que nós vamos fazer na primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho vai ser a parte das costas. E nós vamos posicionar a cartela do mesmo jeito. Certo? Nós já sabemos quanto tem que ter, porque o ombro de trás, ele também tem 100. 100. Também tem 100 carreiras. Aí fica fácil. Também eu deixo 29 aqui, faço a cartela, outros 29 aqui. Mas tem um detalhe. Eu preciso inverter a cartela. Porque se eu começo com a cartela assim, nas costas, nessa primeira metade, eu tenho que inverter ela, para que a continuidade do desenho aconteça. Você está entendendo? Porque na hora que eu juntar a frente no ombro, o desenho tem que ser contínuo. Porque lembre-se que eu vou fazer aqui, essa cartela, olhe na descrição do vídeo o desenho da cartela.
esta cartela, ela vai ter uma cor aqui e uma cor aqui. Então, se eu não inverter, as cores vão se desencontrar no ombro. Você compreende isso? Faça um desenho num papel e bote vermelho aqui e amarelo aqui. E aí você vai ver 2 pedaços de papel iguais, vai ficar contrário. Então tem que trocar na parte de trás nessa primeira etapa. Entendeu? Eu vou exemplificar para você entender. Aqui eu fiz a primeira cor. Aqui no caso usei canetinha, uma canetinha verde. Teci, 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 cheguei aqui, mudei para a canetinha rosa. E fui fazer o outro ombro. Eu fiz igual. Primeiro a canetinha verde, depois a canetinha rosa e continuei tecendo. Quando eu uni os ombros, olhe o que aconteceu. Aqui vai ter o verde com o rosa e aqui o rosa com o verde. Não vai casar. Por isso, eu preciso tecer invertida a cartela. Porque daí eu vou ter aqui, ó. Vou tecer a primeira verde. Aqui o verde é só um exemplo, né? Nós fizemos cinza com rosa. Então, se fosse cinza, eu vou tecer o cinza, depois o rosa. Vou. Quando eu chego no outro lado, eu inverto primeiro o rosa e depois o cinza. Então, quando eu unir os ombros, vai ficar perfeito. Entendeu? Este é o motivo. Então, tem que inverter a cartela, as cores, tudo automaticamente, né? Porque o desenho, para ele ter uma certa continuidade e não ficar uma coisa feia como isso aqui, que todo mundo vai ver que a pessoa não entende do que está fazendo, não fez certo, né? Entendeu? Por isso é preciso inverter a cartela. Beleza? E assim nós vamos. Na parte de trás, as 36 do decote, não faremos nada. Nas outras 100, faremos novamente a cartela. E aí ela será na posição normal. Na posição que fizemos aqui no início. Para ser invertida em relação a essa primeira etapa que fizemos aqui das costas. Então, a segunda, né? E depois, na última parte da frente, vamos virar ela de novo. Certo? Fazendo, você vai entender. Então, eu queria que você compreendesse como se calcula a posição da cartela. No centro desse ombro, né? Era apenas isso. Eu sei quantas fileiras, eu contei quantas fileiras tem de desenho, eu diminuí as 42 da cartela, sobraram 58. Como são 2 lados, né, que vai sobrar aqui e aqui do desenho, eu dividi por 2, deu 29 carreiras. Cuidando, porque na primeira nós temos que selecionar, depois de tecermos a carreira 28. Então, durante a 29 é que nós vamos selecionar a cartela. Joia? Eu vou pedir que seja feito esse demonstrativo para você ter na mão e poder usar, porque a gente esquece as coisas, isso é normal. Então, para o futuro, você poder fazer o que você quiser com o cálculo tranquilo na mão, beleza? Vamos lá, eu vou preparar tudo para a gente começar a tecer, certo? Gente, eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa importante. A cartela tem numeração aqui.
esta daqui vai, a última carreira perfurada é a 37. Aí você vai dizer, mas Iva, você falou que são 42 carreiras. Sim, você não esqueça que a cartela, a numeração não começa aqui embaixo na primeira fileira. Essa posição inicial aqui, ela é uma marcação visual para você saber que o mecanismo lá dentro da máquina está posicionado na primeira fileira. Então, por isso que o 1 é tão mais para cima. Esta cartela aqui, originalmente, é uma cartela Lanofix, tá? Então, eu furei sem problema nenhum. Veja que aqui, onde é o 3, é o verdadeiro 1 do sistema Eugene, né? Então, eu boto com canetinha para evitar confusão e tal. Aqui, eu já marquei aonde é a posição de início, eu botei o número 2, que essa é a posição invertida que nós vamos ter que usar também. Então, aqui no 1 eu começo ela normal, e aqui no 2 eu começo ela invertida, entendeu? Então, eu já deixo essa marcação. Então, veja você que existe uma grande diferença aqui para o sistema entre o sistema da Lanofix e da Eugene, né? Então, é preciso considerar isso. Se aqui eu tenho 37, veja você que eu ainda tenho para baixo aqui o 0, 38, 39, 40, 41, 42. Então, a cartela no total tem 42 carreiras, certo? Tem que contar direito, não se baseie pelo número da cartela, por favor, tá? Joia? Uma outra coisa, eu comentei que eu quero fazer a primeira parte do desenho numa cor e a segunda parte desse desenho central aqui em outra. Atente que existem carreiras vazias aqui, sem furos, antes desse desenho central, esse desenho aqui principal. E entre esta etapa e esta, tem 2 fileiras sem furos. Então, isso vai me guiar na hora de eu trocar a cor desse desenho. Digamos que eu faça aqui vermelho e aqui verde, vamos dizer. Então, esta cartela me permite, com facilidade, saber o momento da troca. Tá? Beleza? Quando a cartela não me dá essa facilidade, a gente faz uma marcação aonde devemos trocar a cor. Isso eu estou dando só como orientação, né? Aqui, nesse caso, fica mais fácil. Beleza? Eu fiz aqui uma amostra da cartela para você ver. Ela é tecida assim, mas ela vai aparecer assim. Você tá vendo? Então, eu vou usar 2 cores diferentes e isso tem que casar na emenda do ombro, assim, ó. Se ficar trocado frente com costas, vai ficar feio. Então, esta é a cartela que estamos calculando. Mas vamos imaginar que a sua máquina não use cartelas ou que você não tenha cartelas. Enfim, você não quer usar cartelas, certo? Então, existe uma solução que você pode usar listras de cores diferentes. Eu fiz aqui uma continha simples com listras de 20 carreiras, 3 cores diferentes. Então, como são 100, 3 cores daria 60, 20, 40, 60. 100 do total, menos 60, sobram 40 carreiras. Como são 2 lados, aqui o início e o final, eu dividi por 2.
também deu 20. Então, eu vou ter 20 na cor de fundo, vou ter as 3 listras e depois 20 até na cava. Beleza? Mas, vamos imaginar ainda uma outra coisa. Que você queira fazer isto daqui. Veja, aqui eu estou imaginando que o acabamento do kimono seja em preto. Então, você tem a abertura em preto, a barra embaixo em preto. Por isso, usei preto 2 carreiras entre as 3 cores. 20, 20, 20 e aqui 2. 2, 4, 6, 8, tá? Então, essa continha daria o quê? Olha só, 8 de preto mais 60 dá 68. 100 menos 68 dá 32 para o bege, que é o fundo aqui que eu estou usando. 32 dividido por 2 dá 16. Então, são 16 carreiras de bege depois das listras. Centralizadas, né? Então, 16, 68 e 16. Vai dar exatamente o 100 que nós temos de total. Entendeu? Então, você pode fazer listrado sim. Não esqueça que na parte das costas vai ter que ser assim o listrado, a situação das cores, para casar em cima. Certo? Também é uma alternativa, dependendo das cores, fica bem bonito, certo? Então, vamos ao trabalho, beleza? Até agora pensamos, entendemos, estipulamos localização, tudo bonitinho. E agora vamos, então, ao serviço pesado. Meninas, nós vamos começar pelo mais fácil, para que a gente perceba como vamos utilizar a cartela. Então, é o seguinte, a nossa manga, tá, terá 116 pontos de largura. Isto é o dobro de 58, porque na cava nós arrematamos 58 pontos. E logo depois aumentamos eles de novo, né? Porque a manga vai encaixada ali. Então, a manga tem 2 vezes 58, a parte de trás e a parte da frente. Por isso, 116. E, como estamos trabalhando sem frontura, nós vamos aqui fazer uma bainha nessas mangas, e por isso vamos começar com laçadas manuais em todas essas agulhas. Portanto, é o que eu estou fazendo aqui. Vou terminar e já voltamos, beleza? Terminadas as laçadas manuais, nós vamos tecer aqui o punho desta manga, que será de 50 carreiras, porque será um punho dobrado, né? Uma bainha, na verdade. Então, nós vamos tecer em regulagem de bainha, né? Essas 50 carreiras. Atente que eu estou usando aqui fio preto, 3 fios juntos, 3, porque isto é o ideal para esta bitola, esta galga de máquina, tá? E estou usando aqui a regulagem 4 mais um pontinho, ou seja, entre o 4 e o 5, o pontinho mais próximo do 4. Então, eu vou tecer aqui a primeira carreira, certo? Como todo mundo que tem lano fixo ou que não tem pente de montagem precisa fazer, nós vamos ajudar a máquina nas primeiras 4 a 6 carreiras. Tem máquina que com 4 carreiras é suficiente e tem máquina que precisa de um pouquinho mais de ajuda.
Então, se você conseguir ver, a minha regulagem está em um pontinho depois do 4. Então, eu vou ajustar aqui para a carreira 2, né? Ó, 2, acionando o contador, e lá vamos nós ajudar a máquina. Opa! A minha máquina, com 4 carreiras, ela já começa a responder. Então, vamos lá. Devagar. 5, 6. Tirar a cartela. Eu vou tecer até a carreira 50 e voltamos. Carreira 50. E aqui está o nosso punho ainda aberto. E nós vamos agora dobrá-lo, colocando as laçadas iniciais sobre as agulhas da máquina. Como eu estou lidando com preto, eu vou ligar a minha iluminação e vou fazer esta dobra, certo? Até o final aqui. Terminando de dobrar a minha bainha, eu vou desligar a iluminação, que eu esqueci. Assim é melhor. E vou tecer ainda em preto 2 carreiras. Por quê? Para fechar essa dobra, né? E não ficar uma coisa tão feia. Pronto. Marcador no 2, sem problema nenhum. Não vou arrebentar o fio por enquanto. E vou colocar a minha cor de fundo, que vai ser branca. Aqui, nós agora vamos tecer um total de 20 carreiras brancas. Como já tem 2 aqui, e serão 22 no marcador. Então, o meu fundo branco, eu vou tecer até a carreira 20 e daí selecionamos as agulhas. Eu teci aqui até a carreira 21 e agora eu já coloquei a cartela travada, né, para selecionar as agulhas. E vou fazer o quê? Usar o meu preto de novo. Nós vamos fazer, meninas, isto daqui. Eu fiz os pingos em preto, então um rosa, então um cinza e novamente os pingos em preto. Beleza? Então, é isso aqui que nós vamos fazer na manga. Selecionadas as agulhas, vamos liberar a cartela e vamos tecer. Aqui eu tiro o fio. Por que que eu tiro o fio? Como ele não teceu, porque tem essas carreiras em branco aqui no meio dos pingos, eu evito que ele enrole debaixo nas escovinhas, porque ele vai ficar solto. Agora, ela vai selecionar. Selecionou, eu coloco o fio para tecer em jacquard. Então, eu teço em jacquard, tiro de novo, porque são 3 fileiras de pingos. Então, aqui vai tecer normal. Agora, ela vai tecer normal e vai selecionar. Então, ó, eu boto o fio de novo. Pronto, teci as 3 carreiras de pingos. Agora, nós vamos partir para o desenho. Eu posso retirar o fio preto,
posso cortar até. Deixo ele aqui. Selecionou. Então, agora nós vamos usar o fio rosa. Terminou o rosa. Estamos no meio da cartela, onde temos 2 carreiras sem jacquard. Então, eu vou tirar este fio daqui, arrebentar, certo? Vou tecer uma, agora ela vai selecionar na próxima. Selecionou. Vai o cinza, que é a outra parte do desenho, a outra cor. Terminou essa cor, posso arrebentar o fio, certo? Agora vão voltar os pingos. Ó, selecionou. Então, aqui vai o meu fio preto. Eu tiro o fio. Ela tem um mecanismo que a última agulha sempre ele puxa para frente. Então, eu anulo para evitar cair ponto ali. Selecionou, vai o fio. Tiro o fio, eu não desligo o jacquard aqui, tá? Aqui, ó, eu não desligo. Não carece. Selecionou. Pronto. Acabou o jacquard. Certo? Agora, eu vou tecer liso em branco até chegar na carreira 121. Beleza? Já nos encontramos lá. Cheguei na carreira 121, que é o máximo do comprimento da manga. A primeira providência aqui é observar que eu terminei com o carrinho no meu lado esquerdo. Isso porque eu não sou canhota e quando eu for costurar esta manga no kimono, eu vou começar a costura daqui para cá, porque ele vai estar pelo direito e eu sou destra. Se você for canhota, termine aqui, para você poder fazer depois a costura da manga no bolero, no kimono, né, com a sua mão de conforto. Então, a primeira coisa agora é colocar aqui no centro um fio de marcação. Você sabe para que ele serve? Para a gente não se perder em relação ao centro da manga. Isto vai facilitar na hora da costura na cava. Então, este centro aqui, que é bem no meio aqui da máquina, ele vai depois exatamente na emenda do ombro. Então, a gente costura a manga certo. Aqui, eu vou medir este fio com 2, 3, 4,5 largura do trabalho. Vou pegar
carreiras de sobra. Eu queria uma cor mais diferenciada, acho que essa tá boa. Esta aqui. E vou tecer agora carreiras de sobra para retirar a manga da máquina, porque esta manga não pode ser arrematada. E depois você vai entender o motivo, porque na cava, quando nós fazemos laçadas manuais para reiniciar um trabalho, não dá para fazer uma emenda bonita de um trabalho assim tirado da máquina. Aqui tem um nó no fio de sobra. Então, fazendo essa costura, que é a costura com o pontinho atrás, fica perfeito. Eu estou segurando o fio de sobra com a mão mesmo, porque as minhas cores estão ocupando tudo ali. Então, assim já deu. Posso tirar da máquina. E está aqui a nossa outra manga, certo? Então, as mangas são mamão com açúcar, beleza? Tranquilo. Retinha, não tem grande segredo. Você já pode tecer, você pode fazer uma amostra da cartela que você quer usar. Quer usar uma cartela maior? Pode. Isso vai do seu gosto, né? Você já aprendeu a focalizar, a localizar, né, certinho a cartela para ficar certa no trabalho, e é isso que importa. Joia? Então, resolvemos o problema da manga. O próximo vídeo será exclusivamente do passo a passo de confecção do corpo do kimono. Combinado? Um abração para você.